Mais um episódio do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Você está falando com Regiane Barbosa e no Instagram você pode me encontrar no Fala Regiane Barbosa. Estou gravando esse episódio para você um dia antes, depois que eu voltei da Cristolândia, fiz um monte de coisa e eu fiz uma pergunta para meu pai que tem a ver com o tema que eu quero falar com você hoje, que é sobre orações racionais, orações perigosas, orações que realmente não são emocionais. Orações que você sabe que você precisa fazer e que às vezes você está procrastinando fazê-las. Mas hoje eu perguntei a meu pai uma questão. Eu falei assim, pai, se eu morrer hoje, sobre o que o senhor vai lembrar de mim? Eu fiquei pensando a respeito disso, porque é importante a gente buscar muitas coisas. As minhas meditações, elas têm sido, e o senhor tem me levado a perceber algumas coisas que antes eu não percebia. E eu acredito muito naquilo do buscar-me-ei e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quando a gente identifica isso, a gente observa que até nós mesmos podemos ser os nossos próprios ídolos. E eu tenho buscado pedir ao Senhor essa intencionalidade em identificar ídolos. E eu já falei a vocês, por exemplo, que o dinheiro já foi um ídolo para mim. E na minha cabeça fica assim, quais são as raízes? E o dinheiro pode voltar a ser, o trabalho pode ser, qualquer outra fase de vida. Mas será que é sobre essas coisas que as pessoas que eu mais amo se lembrarão de mim se eu morrer hoje? E aí eu fiquei pensando nisso e fiz essa pergunta ao meu pai. E aí meu pai falou, vou lembrar, brincou comigo, daquela filha faladeira, conversadeira, e depois ele falou de outras coisas que ele se lembraria de mim em relação a, além de filha, a gente ter um de ser pai e filha, a gente ter uma relação onde a gente pode conversar sobre tudo. E aí ele foi falando de coisas que não tem por que eu comentar, que é justamente essa construção desse relacionamento que nós desenvolvemos abaixo de Deus, assim, é algo importantíssimo para mim. Eu agradeço muito a Deus a respeito disso, sobre isso. E essa semana eu fiquei pensando sobre essas orações racionais, porque eu fiz uma oração muito racional a Deus. Uma oração abrindo o meu coração, e eu acredito que nesse processo de crescimento, nesse processo aí de julho e janeiro, das metas, dos objetivos, do alinhamento do seu coração, você vai precisar fazer orações racionais. Orações que elas não vão ter nenhum choro. Orações, inclusive, que ela não vai ter nenhuma vontade de orar. As orações que você precisa pedir ao Senhor, que te dê a ousadia e a coragem específica para você sair de lugares, para você dizer não a você, para você se afastar de pessoas e para você começar a amar coisas que você não ama, mas que o Senhor deseja que você ame. Isso é importante a gente perceber, porque é nesse ponto que as pessoas morrem no caminho. Não é fácil a gente fazer coisas que a gente não gosta. Não é fácil a gente desenvolver virtudes das quais ninguém está desenvolvendo. Falar de crescimento é muito fácil, mas eu sustento o crescimento. Eu sustento os meus desejos sobre a pessoa que eu quero me tornar. Isso dá trabalho, gente. E essa semana eu tive alguns insights e algumas lembranças a respeito de algumas coisas que eu coloquei já como meta e que elas foram ficando um pouco mais para frente e que o Senhor, de maneira assim, eu não sei dizer palavras, o Senhor tem trazido isso no sentido de coloque isso para seu tempo. Eu digo assim, mas Senhor, isso aos olhos humanos é impossível de acontecer. E Deus tem testado minha fé nesses aspectos, me feito refletir sobre coisas que Ele tem me chamado a fazer. Eu tenho feito algumas perguntas para mim, porque a Regiane de 19 anos, que foi quando, assim, eu comecei a estudar metas de maneira intencional, assim, lá para os 19, foi quando porque eu me recordo, antes eu colocava algumas metas, assim, de estudos,
e vinha o vestibular, vinha aquela coisa, mas assim, de definir mesmo, foi um pouco depois que a mulher faleceu. E aí, não parei mais. Mas aquela Regiane, ela tinha uma cabeça completamente vidrada e assim, focada apenas na grana mesmo, no patrimônio que eu ia ter aos 30 anos, no patrimônio que eu almejava ter quando me casasse, no que eu queria fazer, nos bens materiais. E como isso foi mudando, gente, como isso ele foi, e não que eu acho que o dinheiro é algo ruim, muito pelo contrário, vocês sabem disso, mas o dinheiro ele foi sendo colocado no lugar dele. É como se o Senhor bagunçou toda a minha casa, a casa eu, e foi arrumando nos seus devidos lugares. É muito legal não olhar para aquela menina e dizer assim: "Nossa, como você era um idiota". Mas é legal olhar para aquela menina e dizer: "Nossa, como você não sabia o que você sabe agora". Porque eu acredito muito que a culpa, ou que esse arrependimento que o Senhor já nos perdoou e a pessoa ficar ali se culpando, isso só prejudica a gente e Satanás usa muito isso. Às vezes é você que fez algo no passado e fica se culpando e o Senhor já te perdoou, porque em Cristo nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. E aí, você ficar remoendo isso, você dá legalidade a Satanás trabalhar em você. Porque você acorda já triste, você se culpa, você acha que a sua vida ia ser melhor, enfim, mas o Senhor, em sua palavra, ele disse que onde abunda um pecado, superabundou a graça. E isso não nos dá irresponsabilidade, isso não nos dá um certificado de ser irresponsável e sair pecando à torta e direita, mas isso nos dá a certeza de que o bem coopera. Até, assim, as coisas tudo coopera não, o bem coopera, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estava tentando me recordar aqui. Então, assim, você vai para um ponto específico onde o Senhor quer. É engraçado como o Senhor chama de Satanás aquele que era seu apóstolo e que morreria como ele, mas de cabeça para baixo, que é Pedro. Mas o Senhor beija o seu traidor. Não é estranho para você? Não é estranho quando o Senhor chama Arão, fala ali com Moisés, eh, Moisés fala com o Senhor sobre a questão das dificuldades dele de falar e ele vai e leva Arão. E um pouco mais à frente a gente observa Arão agindo de qualquer maneira, a sua casa completamente contaminada ali com seus filhos, sendo nem aí para o Senhor, e Arão também permitindo que aquelas pessoas construíssem aquele bezerro de ouro, e ele ainda meio que coloca a culpa naquelas pessoas, assim. Não tinha muito o que falar ali. Era tudo muito estranho. Mas o Senhor já sabia e o Senhor permite. O Senhor permite várias coisas. Então não passa na nossa cabeça que existe o porquê as coisas não serem exatamente como a gente acha que deveria ser, porque nós temos a natureza pecaminosa. O Senhor já sabe que nós pecaremos, mas nós não sabemos. E enquanto estivermos aqui, a carne vai militar contra o espírito. Sempre a carne vai parecer mais interessante, ou as coisas que nós fazemos vai parecer que nós somos excelentes e que nós escolhemos melhor. E aí vamos lá e pecamos. E aí percebemos que essa ideia de que somos inteligentes demais, de que sabemos tudo demais, é mentira. E é engraçado olhar para essas coisas e perceber o cuidado de Deus conosco. E perceber o quanto o Senhor, ele nos poupa de nós mesmas, de nós mesmos. Porque ele começa a verificar e nos mostrar, na verdade, ele começa a nos mostrar quem nós somos. Esse é o verdadeiro autoconhecimento. E é por isso que é importante a gente rasgar o nosso coração para Deus e dizer quem de fato nós somos. Aqueles dias que nós não queremos orar, aqueles dias que nós não queremos ler a Bíblia,
aqueles dias que nós não queremos ver as pessoas, aqueles dias que a gente só quer se recolher e a gente pede a Deus graça e misericórdia sobre tudo o que Ele quer que nós façamos. É importante a gente ver isso porque tem muita coisa que a gente não imagina que somos capazes, mas nós somos. E o pior de tudo, que acaba conosco, é que somos 100% capazes de desobedecer. E o preço da desobediência é muito maior do que o preço da obediência. E eu não preciso querer para me colocar à disposição de obedecer. Eu só preciso decidir obedecer. E obedecer dá trabalho. Porque obedecer mexe conosco, mexe com os nossos. Com toda. Com tudo que tem em nós. Essa semana eu ouvi aquele, porque é um homem, o Eric Hilton, chamado de Erika Hilton, ela disse uma expressão, eu disse, meu Deus, você vê que é um homem, e tem muito cristão que aplaude a esquerda, Deus tem misericórdia, não existe cristão de esquerda, gente. E aí, ela vai e diz uma expressão assim, porque nós temos que defender e proteger as prostitutas, porque elas são as responsáveis quando os homens ou quem quer que procure essas pessoas estão precisando meio que afogar os seus desejos. Somos animais? E outra, eu tô dizendo de fato que aquela pessoa é um objeto. O que está acontecendo com a sociedade? Isso é um ponto para a gente observar em nós. Poxa, você decidiu emagrecer e você está perdendo por um prato de comida? Você decidiu que você ia ficar um mês sem doce e você está perdendo por um queimado, uma bala, um pirulito pop? Você decidiu que ia para academia 3 vezes na semana. Você só vai um. Você decidiu que ia separar R$ 100 todos os meses. Você foi R$ 100 negativo no banco. Você decidiu que ia ler um livro no mês. Você não leu nem um capítulo. Você está perdendo para isso? Será que somos tão incapazes de fazer determinadas coisas? Ou será que falta-nos comprometimento com aquilo que dizemos que iremos fazer e com aquilo que nós dizemos que servimos? Porque existe várias coisas nessa fala da Erika Hilton. Primeiro, que as pessoas são um animal. Segundo, essa mulher tratada como, esse mercado tratado como objetos que você contrata. Terceiro, que esse instinto ele não é educado. As suas emoções, aquilo que você sente, nem tudo é verdade. E por mais que sejam verdades, a sua vida, as suas emoções, elas não podem guiar a sua vida. Por isso que a sua razão, ela precisa estar convertida. Por isso que a oração, ela não pode ser apenas um momento emocionado. Aquela oração que você grita. Tem gente que grita aquelas orações e você diz assim, não entendi nada dessa oração, eu vi apenas grito. Mas um coração contrito e sincero, de observar mesmo, de abrir o coração, como Asaf abriu o coração, como Davi abriu o coração, como Abacuque abriu o coração, como Jeremias abriu o coração, como Jó abriu o coração, como tantos outros abriu o coração. De chegar e dizer para Deus, olha Senhor, é isso aqui que eu estou pensando. É esse ponto aqui que está me incomodando. É essa decisão que eu tomo. Segura na minha mão, Paizinho, e me mostra como é que eu devo agir. Me fortalece para que eu possa agir como o Senhor almeja que eu haja. E me fortalece para que eu faça, ainda que eu não tenha motivação para. Me fortaleça para que eu entenda que eu não preciso ser movida por emoção nenhuma para fazer aquilo que eu preciso fazer.
Será mesmo que eu preciso de uma emoção para poder abrir a Bíblia e meditar? Será mesmo que eu preciso de uma emoção para eu sentar a bunda na cadeira e estudar? Será mesmo que eu preciso de uma emoção para eu trabalhar, para treinar? Então por que você não precisa de uma emoção para comer, para dormir, para tomar banho, para sair com seus amigos? Gente, estamos falando com adultos. Criança que senta, que chora, que faz agonia, mas adulto não. Adulto faz o que precisa ser feito. Isso não quer dizer que a sua vida não precisa ser romantizada. Romantiza a sua vida, eu romantizo muito a minha. Isso não quer dizer que eu não tenho problemas. Isso não quer dizer que as coisas não são desafiadoras em muitas questões. Mas em todas elas eu sei que eu tenho crido. E eu sei no que eu tenho que fazer. Eu não preciso abrir problemas, eu não preciso falar sobre eles, eu preciso falar com quem pode resolver, que é com o Senhor e com as partes. Tirando isso, eu não tenho que anunciar problema para ninguém. Eu não tenho que dizer nada para ninguém. Eu tenho que acalmar, eu tenho que ficar tranquila e aguardar no Senhor aquilo que Ele vai trazer. No mais, Ele fará. E ponto final. Quando a gente olha nessa perspectiva, vemos o quanto o Senhor é bom e o quanto podemos confiar e entregar tudo a Ele. Comece a pensar sobre questões que ainda você não abriu o coração a Deus. Questões que você precisa falar de fato, para que você permita que o Senhor se revele a você sobre tudo. Sobre finanças, sobre relacionamento, sobre a vida espiritual, sobre as suas emoções, sobre família. Quantos traumas, quantas questões você não tem com seus pais? Isso trava inclusive sua vida financeira. Isso trava inclusive sua vida com Deus. Porque uma paternidade, entenda a paternidade, tanto o relacionamento de mãe quanto o relacionamento de pai. Uma paternidade mal resolvida atrapalha seu relacionamento com o Criador. Isso faz com que a sua vida fique toda bagunçada. Comece a analisar as coisas. Comece a verificar a essência. Se você morresse hoje, sobre o que você queria que as pessoas se lembrassem? O que a pessoa ia falar ali no seu caixão? Comece a refletir para onde você está indo. Comece a refletir para onde você quer ir. E se existe um lugar que você não quer ir, dá um reset. Sempre há tempo de recomeçar. Mas você precisa entender que vão ter dias que você não vai querer permanecer naquilo que você começou. Mas persevere. Por quê? Porque tudo leva tempo. Leva tempo para amadurecer, leva tempo para você se acostumar, leva tempo para você começar a ver a vida de maneira diferente. A clareza, o discernimento espiritual, ele faz com que você veja que apesar do caos, o Senhor está ali. E se o Senhor está, você só precisa disso. Reflita sobre esses pontos, deixe aqui o seu comentário, compartilha com mais pessoas, veja a descrição desse episódio e semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos aqui. Se inscreve na minha newsletter. Todo domingo, 8 e 8 da manhã, você recebe no seu melhor e-mail a EBD, Escola Bíblica do Dinheiro. Um super beijo no coração e até próxima quarta. Tchau, tchau!